Boa tarde, pessoal. Boa tarde aqui em Orlando, né? Porque aí no Brasil já é de noite. Então vai ser boa noite pro pessoal do Brasil. Oi, Dani. Oi, Márcia. Muito obrigada pela participação de vocês. A live de hoje é sobre implante coclear. E eu vou convidar uma amiga de faculdade que se formou comigo há 30 anos atrás, a fonoaudióloga e professora Márcia Cavadas. Deixa eu chamar aqui você, Marcinha. Aqui, onde está a Márcia? Pode ir entrando. Bem-vinda à nossa live. Olá! Quanto tempo! Que saudade! Tudo bom? Graças a Deus. E você? Tudo jóia, tudo jóia. Então, querida, hoje vamos falar sobre esse assunto muito assim importante na minha vida, você sabe disso, mas muito importante para a comunidade dos surdos, né, dos estudiosos, audiólogos, médicos, estudantes, que é surdez e implante coclear, né? Então, Marcinha, eu entreguei a nossa idade, né? Não fica chateada dizendo que a gente está formada há quase 30 anos, né? Mas a minha referência de implante coclear, ela vem dessa época, lá do início da década de 90, quando eu ia para Bauru, que era o que a gente tinha no Brasil. Eu conheci o professor Osimbo e a gente ia lá estudar, né, a técnica do implante coclear. Então eu fiquei parada ali. E eu sei que nesses quase 30 anos muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, graças a Deus. E eu gostaria que hoje você nos desse esse prazer de falar sobre esse assunto belíssimo, começasse falando o que é um implante coclear, né? E contasse um pouco da história dessa técnica, não só no Brasil, mas o que tem de novidade por aí pelo mundo. Então é com você, minha querida. Muito bem. Obrigada pelo convite, Gigi. Muito bom estar aqui falando de um assunto que eu adoro. Então, Gi, não sei, eu acho que antes da gente falar do implante, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da surdez, né? Porque o implante, ele é uma das formas de reabilitar o surdo. Então, quando a gente fala em implante coclear, a gente pensa em surdez, e quando a gente pensa em surdez, a gente precisa entender que a surdez tem vários graus, né? A gente tem a surdez leve, moderada, severa e profunda. Então, qualquer tipo de perda auditiva é chamada surdez. É até uma coisa importante que na nossa chamada a gente colocou. Você quer saber sobre o surdez, deficiente auditivo? O surdo, né? Você conhece algum surdo ou deficiente auditivo? E uma amiga minha surda, por sinal uma pessoa muito influenciadora, a Paula Pfeiffer, na mesma hora falou para mim, Márcia, surdo e deficiente auditivo é a mesma coisa. Eu sigo Aí eu ela. falei, eu entendo que seja a mesma coisa. A gente até conversou sobre isso, né, Gi? Mas eu acho que as pessoas, de um modo geral, diferenciam o deficiente auditivo do surdo, porque considera assim, surdo é aquele que não escuta nada. E deficiente auditivo é aquele que tem alguma perda auditiva, né? Mas, na verdade, a gente poderia chamar todos de surdos, sem problema, porque isso não é não é pejorativo, sabe? É realmente o que a pessoa que tem uma deficiência auditiva é, mesmo que seja uma perda auditiva leve, porque qualquer grau de perda auditiva vai provocar algum prejuízo na pessoa, sabe? Então, acho que é legal a gente entender isso e perceber que não tem problema chamar de surdo, não é uma ofensa, sabe? Pelo contrário, é uma constatação. A pessoa tem uma perda auditiva, ela tem um grau de surdez. Porque é difícil ouvir isso até da própria pessoa que tem a surdez, né? É muito Sim. mais difícil. Mesmo que seja surdo profundo.
assim, na verdade, tem muito estigma, né? Como qualquer deficiência, a surdez também. E a surdez tem um estigma maior, talvez, ou diferente, porque é uma deficiência invisível, né? Porque não está na cara, não está na cara da pessoa, não tá no, não tem não tem uma cadeira de rodas, não tem uma perna, um problema que você vê físico, né? É uma Exato. deficiência sensorial. Então, se a pessoa não mostra o aparelho auditivo que ela usa, ou o implante coclear que ela usa, ela ninguém sabe que ela tem aquela perda auditiva, aquela surdez, né? Uhum. E Então, a, mas explica aí para gente como é que chegou, né, para essas pessoas surdas, né, o implante coclear. Como é que foi a aceitação, né, do implante na comunidade dos surdos? isso é um assunto bem interessante da gente conversar, porque existe uma polêmica aí. Mas o implante coclear, ele não é indicado para qualquer surdo. Então, quando eu falei, vamos explicar um pouquinho da surdez antes de falar do implante, é para poder pensar quem é o surdo candidato a usar o implante coclear. Porque, assim, se você tem uma perda auditiva leve, ela já tem um problema que precisa ser reabilitado. Então, assim, Uhum. qualquer grau de perda auditiva vai provocar algum prejuízo na vida do sujeito. Isso é muito importante a gente entender. E o implante coclear vem para suprir a necessidade daquele surdo que tem uma perda auditiva muito grande, aquela perda auditiva severa ou profunda. Então, não é uma reabilitação para uma perda auditiva leve, moderada, não. É a partir das perdas severas e profundas. Então, são aqueles pacientes, desculpa, são aqueles pacientes que usaram o aparelho auditivo ou usam o aparelho auditivo, mas o aparelho auditivo já não permite que ele compreenda a fala, que ele tenha uma comunicação adequada. Ele precisa da leitura orofacial, ele precisa olhar para a pessoa que está falando, porque ele não consegue ouvir só com o aparelho auditivo. Então, o implante ele vem para suprir essa necessidade e para reabilitar esse surdo que, com o aparelho auditivo, já não tinha mais um resultado satisfatório, entende? Entendi. É isso que eu ia perguntar, se a pessoa tinha que passar antes pelo uso do aparelho de amplificação sonora individual para ver essa decisão de partir para uma cirurgia, porque é uma cirurgia, não é? Sim, sim, isso é uma coisa interessante também da gente entender. Na verdade, existe várias pessoas que podem ser candidatos ao implante coclear. Existe aquela pessoa que nasce surda. Então, aí eu acho que é legal a gente reforçar a importância da triagem auditiva neonatal. Então, quando o neném nasce, ele faz a triagem auditiva, que aqui no Brasil, não sei como é que, acho, não sei se nos Estados Unidos chamam assim também, mas aqui a gente chama de teste da orelhinha. Então, Não. todo bebê que nasce é obrigado a passar pela triagem auditiva neonatal. Essa triagem, ela tem como objetivo justamente identificar o mais precocemente possível a perda auditiva numa pessoa que já nasce surda. Então, hoje em dia, o que se preconiza é que esse diagnóstico seja feito até os 3 meses de idade, para até os 6 meses de idade o bebê já começar a reabilitação com aparelho auditivo, para até antes de 1 ano ou por volta de 1 ano fazer o implante coclear. Então, esse diagnóstico precoce ele é muito importante, porque uma criança que nasce surda hoje, com uma perda severa ou profunda, que tem a oportunidade de colocar o implante, de ser reabilitada precocemente, ela vai garantir o desenvolvimento de linguagem quase que igual a uma pessoa que nasce com audição normal. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, isso é uma oportunidade que alguns anos atrás a gente não tinha, né? Agora, Exato.
Então isso é uma situação, aquela pessoa que nasce surda. Agora, tem aquelas pessoas que nascem ouvindo, têm um Uhum. desenvolvimento de linguagem normal, e em algum momento da vida perdem a audição. E Por essa, exemplo, dá um exemplo aí. por exemplo, uma pessoa que tem uma perda auditiva até genética, mas que É. não nasceu surda. Aí ela, aos poucos, em algum momento da vida, sei lá, com 5 anos, com 6 anos, com 15 anos, ela começa a perder a audição. E essa perda auditiva pode ser progressiva até se tornar uma perda severa, profunda. Ela também pode ser uma candidata ao implante, porque ela vai, em algum momento, o aparelho auditivo já não vai mais dar conta de reabilitar aquela audição. Então, ela começa usando o aparelho auditivo, continua com a vida normal, né, com as relações, com a comunicação, e em algum momento o aparelho começa a não dar conta, e aí a pessoa acaba buscando o implante coclear. E aí ela passa por uma bateria de testes, por uma equipe de profissionais, não é uma coisa que a pessoa faz apenas com o médico otorrinolaringologista. Então, é o médico, é o fonoaudiólogo, é o psicólogo. Algumas vezes tem que passar por neuro, porque às vezes para descartar outras patologias que podem estar ali confundindo o diagnóstico. Então, é sempre uma equipe que vai dizer se aquele paciente com aquelas características tem a indicação para colocar o implante coclear. Ah, isso é bom saber, porque olha só, naquela época, 30 anos atrás, só se fazia em crianças até 2 anos de idade, né? É, E uma coisa que eu sempre ouvi também é que crianças que tinham é, estavam surdas, né, adquirida a surdez devido à meningite, não eram bons candidatos a usar o implante. Você pode explicar um pouquinho, Márcia? Porque eu acho que a meningite ainda é um problema aí no Brasil, né? não, com certeza. É um problema, ainda uma das maiores causas ainda de surdez, mas a gente não deixa de implantar um paciente que tem meningite, não. Tá. Mas é um paciente que precisa de uma atenção muito grande e, por exemplo, um adulto que tem a meningite. Quanto mais rápido tomar atitude do diagnóstico e da intervenção, melhor. Por quê? Porque a cóclea, que é o órgão onde vai ser colocado o implante, né, na cirurgia, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, ele precisa estar íntegro. E a meningite, ela provoca uma ossificação. O que é isso? Ela faz com que a cóclea perca a luz, o espaço que ela tem dentro, que é onde você coloca o eletrodo para poder fazer com que a pessoa, com aquela cóclea, substitua, né, o eletrodo substitua a função da cóclea. Então, quanto mais rápido agir entre o diagnóstico da meningite, o diagnóstico da surdez pós-meningite e a reabilitação, melhor para o prognóstico. Eu tenho pacientes com meningite que têm resultado excelente com implante coclear e tem paciente com resultado não tão bom. Então, eu acho que tem as duas faces da moeda, sabe? Acho que tem as duas possibilidades. Não existe garantia de ter resultado bom, mas não existe garantia para ninguém, Para né? ninguém. Mas, na verdade, no caso da meningite, tem esse cuidado e essa atenção. Fora que a meningite, às vezes, deixa sequelas neurológicas também. Então, às vezes, não é só uma questão da cóclea, da questão periférica, mas da parte neurológica que, às vezes, acaba atrapalhando o processo, né? Porque quem escuta não é o ouvido, é o cérebro, né? É isso aí. E é quem interpreta e quem vai fazer todas as habilidades necessárias para falar, para se comunicar, né, Márcia? Então, me Exatamente. fala uma coisa aqui. Eu, lá voltando lá, né, para a minha realidade 30 anos atrás, a técnica deve ter mudado muito. Né? Você pode explicar um pouquinho como que é a técnica do implante coclear, né? Depois que passa por toda a bateria de exames, como é que é essa cirurgia, onde é colocado esse implante, o Então, receptor. o ouvido, ele tem três partes.
a parte externa, a média e a interna. As perdas auditivas severas e profundas que têm indicação para implante são as perdas auditivas que a gente chama de neurosensorial, que são aquelas que atingem a orelha interna, a cóclea, que é o órgão sensorial da audição. Por isso que é um implante coclear, porque ele vai substituir a função da cóclea. Mas o nervo que a pessoa tem para ligar esse sistema auditivo periférico ao sistema auditivo central, ele tem que estar íntegro, porque ele vai continuar na sua função com o implante coclear depois. E aí, o que acontece? O médico, né, como eu falei, precisa de uma equipe. Então, a gente, fonoaudiólogo, a gente faz toda a avaliação pré, para ver se o paciente é candidato ao implante. A gente faz o diagnóstico audiológico por meio dos exames audiológicos, né? O diagnóstico da doença, quem dá é o médico. Né? Se a perda auditiva foi por meningite, se foi autoesclerose, se foi Meniere. Quem dá o diagnóstico da doença é o médico. Mas a gente dá o diagnóstico da perda auditiva em si. Então, isso é a primeira parte. Aí, quando vai para a cirurgia, o médico vai introduzir na cóclea um feixe de eletrodos. Eu trouxe aqui para mostrar. Vamos ver se a gente consegue ver. Ó, aqui, por exemplo, é a parte interna do implante coclear. Essa parte lá dentro da pessoa. Está conseguindo ver? Essa partezinha aqui de cima, ela fica embaixo do couro cabeludo. Aí, tá vendo esse cabinho aqui? Isso. Essa pontinhazinha aqui, pequenininha, que está enroscada, esse é o fio de eletrodos que vai entrar na cóclea. A gente fala cóclea, pensa numa coisa enorme, né? É tudo micro. É micro. Então, esse feixe de eletrodos é que vai ser introduzido na cóclea. Como é que o paciente vai ouvir? O médico faz a cirurgia e coloca esse feixe de eletrodos lá dentro da cóclea. Aí o paciente vai para casa, vai se recuperar da cirurgia, vai ficar lá uma semaninha em casa. É uma cirurgia relativamente simples. Normalmente o paciente entra interna de manhã e ao final do dia já recebe alta, não precisa nem dormir no hospital. É uma cirurgia que demora em torno de 1h30 até 2 horas, dependendo do caso. É feita pela mastoide aqui? É feita pela mastoide. O médico faz um pequeno corte atrás da orelha, bem pertinho da orelha, abre e por aqui ele faz a inserção do eletrodo. Aí o paciente vai para casa com aquele curativo e aí fica uma semaninha em casa de repouso. Nem é um repouso absoluto, não. Mas é ficar em casa, sossegado, tranquilo. 1 mês depois da cirurgia, ele vai ativar o implante. Então, quando a gente fala em implante coclear, a pessoa pensa assim, então ele não vai usar mais aparelho nenhum. Não, não é verdade. O implante, ele tem 2 partes. A parte interna, que é essa colocada na cóclea, no meio da cirurgia, e a parte externa, que é o processador de fala. Então, o aparelho que vai fazer o paciente receber o som e mandar esse som lá para a cóclea é o processador. Esse processador ele vai ficar atrás da orelha do paciente, aqui assim, ó, igual um aparelho auditivo. Exato, ó, mesma coisa, e aí, essa parte aqui, que é o ímã, vai conectar com a parte interna, ó, que vai estar lá dentro da cirurgia, na cabeça. Então, o paciente fica com o processador na cabeça. Então, a gente fala assim, se ele tira o processador, ele fica sem ouvir. Se ele coloca o processador, ele escuta. Tá certo? Então, por exemplo, esse processador, ele tira para tomar banho, para dormir, mas fora isso, ele fica... Jogar bola depende. Jogar bola é melhor tirar, porque dependendo da situação, às vezes a gente até não recomenda muito esportes muito de impacto, até por causa da parte interna. O suor trabalha? Mas pode. Então,
Os processadores mais modernos, eles são resistentes à água. Então, de um modo geral, o suor, o chuvisco que cai, eventual por causa de uma chuva, não causa assim, grandes problemas. Mas a pessoa tem que ter cuidado, óbvio, né? Porque Mas, não é a prova d'água, mas ele tem uma ok. certa resistência. Fala. A Dani Sodré, que é uma fonoaudióloga amiga nossa, Minha querida! ela trabalha em escola aqui nos Estados Unidos e ela está dizendo que já viu uma criança com um acima da orelha, aqui em cima. Tem diferença? Não, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é isso, ó. Ele fica na orelha, atrás da orelha, essa parte. E o ímã, essa parte aqui, ó, fica assim. Mas Aí fica assim, um pouquinho acima da orelha, entende? Atrás da orelha fica essa partezinha aqui, ó. E aí tem esse cabo e o ímã, certo, entendeu? Aí, entendi. esse ímã é que leva a informação lá para dentro da parte interna do implante. Então, ele fica na cabeça mesmo, não fica pertinho da orelha. Dependendo da forma que o médico faz a cirurgia, essa posição do ímã fica mais para frente ou mais para trás. Isso Ah, depende muito da destreza do médico de, na hora de colocar de uma forma que fique harmônica, sabe? Não ficar nem certo, muito para frente, nem muito para trás, ficar numa posição esteticamente legal, vamos dizer assim, certo. tá? E hoje em dia é comum fazer bilateralmente? Porque há 30 anos atrás era impossível, né? Então, na verdade, a nossa audição é binaural. Então, o É. ideal, sempre que se pensa em reabilitação auditiva, tanto com aparelho auditivo quanto com implante, é sempre reabilitar binauralmente. Agora, dependendo do caso, você pode fazer o implante coclear, a cirurgia bilateral simultâneo, que é na mesma cirurgia você coloca dos dois lados, ou sequencial, quando a pessoa faz um lado e aí depois de um tempo faz o outro lado. E ainda tem aqueles casos que tem perdas assimétricas. Então, um lado é severo a profundo e o outro lado é moderado a severo. Antigamente não se implantava esses casos, porque um lado é bom, tem um ganho com o aparelho, então não precisa implantar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente recomenda implantar a orelha pior, né? Colocar o implante na orelha da perda severa profunda. E o outro lado, que tem a perda moderada, moderada severa, usa aparelho auditivo. Então, ele fica numa modalidade que a gente chama bimodal. Um lado, aparelho auditivo, e o outro lado, o implante coclear. E as marcas de aparelho auditivo, quase todas hoje em dia, eles trabalham tanto com implante quanto com aparelho. Então, eles têm a possibilidade de fazer essa bimodalidade de uma maneira sincrônica. Então, você tem a mesma marca, por exemplo, no implante e no aparelho, aí o paciente escuta tem várias vantagens nessa bimodalidade da mesma marca. É bem interessante. Assim, por exemplo, o paciente Com certeza. tem um microfone, que é um acessório, por exemplo, que é um mini microfone, que aí ele conecta tanto no implante quanto no aparelho auditivo. Esse mini microfone, por exemplo, você dá para o professor, que nem os FMs antigos, FM, certo. isso. O professor coloca na lapela esse mini microfone, fala a aula normalmente, a criança, o adulto, a pessoa implantada ou que usa aparelho auditivo, ouve a informação como se estivesse falando no ouvido dela. Show E de aí bola você com dá processamento auditivo. melhor que para nós, né? Vamos dizer assim, que não temos esse Verdade. recurso, vamos ter prejuízo com os barulhos que vão vir, né? É bem interessante. Muito bom. Ô, Márcia, aqui eu sempre vejo quando a gente ia, né? Que agora ninguém vai mais para parque, né? Daqui a pouco está reabrindo. Mas é muito comum a gente ver aqui implantados bilateralmente. Aí no Brasil, isso já é uma realidade? Então, é isso que eu falei para você, depende de cada caso. Pelo SUS, até algum tempo atrás, não era autorizado fazer bilateral.
mas agora já é. E pelo plano de saúde também já é. Então já virou não uma rotina, mas já é uma condição, uma possibilidade que a gente pode oferecer para o paciente sempre que a gente achar que ele está indicado para fazer o implante bilateralmente. Hoje em dia Que já é bem bom mais que tem no SUS, né? Porque não era a realidade, né? Eu lembro que era uma cirurgia caríssima, sim, né? sim. Foi Não, e muito caro. antigamente só tinha assim, o paciente que morava no Rio tinha que ir para Bauru, porque Bauru era referência no Brasil, né? Mas isso já mudou, já faz bastante tempo. Então, hoje Além em dia, do Rio, quais são os outros estados e que têm? quase todos os estados têm programa de saúde auditiva no Brasil, praticamente, né? Ai, que bom. E tem uma rede, tem todo um programa de saúde auditiva. Hoje, no Rio de Janeiro, é na UFRJ, então o programa de saúde auditiva é o único do Rio de Janeiro que faz implante coclear, né? Hoje até Aham. falei com a Bila. A Bila é a professora lá da faculdade, a Eu Marisabel. lembro A dela, Bila, pois lembro é. Hoje eu muito da conversei com ela, família eu falei, Bila, Pós. me fala aí, Bila. Eu falei para ela, qualquer coisa eu te chamo lá na live. Eu falei, me conta aí como é que está funcionando a entrada do programa de saúde auditiva para o implante. E aí ela estava conversando comigo que eles estão até pensando em mudar um pouco essa rotina, estavam pensando, né? Estavam se estruturando de uma outra forma, mas aí veio a pandemia e está tudo parado, né? Por enquanto. Então, mas assim, qual é a rotina que funciona, né? O paciente que tem uma perda auditiva procura um programa de saúde auditiva para usar o aparelho auditivo. Vários lugares têm esse programa. E aí, se ele é um candidato ao implante, ele vai para o CISREG, para o sistema de regulação. E aí o sistema de regulação encaminha para o UFRJ. Quando é bebezinho e criança, que tem prioridade, tenta-se fazer isso da forma mais rápida possível, para ele chegar rápido e ganhar o tempo, né? Aquilo que a gente falou do tempo para poder garantir o desenvolvimento de linguagem. Quanto mais rápido você intervir na reabilitação auditiva de uma criança que nasce surda, melhor é para o desenvolvimento de linguagem. Faz muita diferença na vida, né? Exato. Marcinho, uma curiosidade, né? A gente sabe que quando a gente bota um aparelho auditivo, nem sempre o ganho de audição vai chegar lá na normalidade, né? Dos 25 decibéis. Com o implante também é assim ou não? É melhor, esse ganho é maior em termos tanto de frequência como de intensidade? Como é que está hoje em dia? Então, faz muita diferença. Os aparelhos auditivos, para quem tem perda severa profunda, não conseguem fornecer um ganho suficiente que permita o paciente escutar fala. Quando a gente reabilita a audição de uma pessoa, o que a gente quer? Que a pessoa se comunique melhor, que ela escute a fala. Então, com os aparelhos auditivos, por melhor que seja a tecnologia, tem uma limitação. Ele até às vezes dá um ganho de som, vamos dizer assim, de entrada de som, relativamente bom, em torno de 30 dB, 40, 50, só que não faz o paciente entender a fala sem a leitura labial. E o implante faz com que o paciente consiga chegar a limiares em torno de 30 a 40 dB. E isso é uma coisa assim maravilhosa, é impressionante. Assim, quando você tem resultados, quando você toma as atitudes certas, na hora certa, os resultados do implante são excepcionais, assim, incrível. Eu tenho uma paciente Ah, eu que é me uma arrepio inteiro. fofa, uma queridona, né, que ela fez o implante com 11 meses. E ela foi a nossa primeira bebê. E ela hoje vai fazer 8 anos. Acho que vai fazer 8 anos agora, Gabi. Se Martinha estiver por aí, que me corrija. É, é, e ela, por diversas razões da família, ela teve que se mudar e foi morar na América do Sul, na Argentina, na Bolívia, sei lá, nem me lembro qual foi o lugar primeiro. E aí ela teve que aprender espanhol. Ela tinha 4 anos. Uhum. Ai, elas ficaram desesperadas, como é que ia
ser, não sei o quê, como é que vai ser o desenvolvimento dela. E ela hoje tem 8 anos, ela fala português fluentemente, fala espanhol fluentemente e ainda fala inglês, porque na escola aprende muito inglês, e hoje em dia todo mundo aprende inglês, então, minha querida, é uma coisa. Então, assim, é muito possível, sabe? E é muito incrível o resultado do implante. E Eu tenho me uma diz paciente, uma coisa. eu tenho uma paciente também, rapidinho, só para Tá. complementar, de meningite, que também tem um resultado incrível. E que foi assim: ela ficou surda com 40 anos por causa de uma meningite. Ela ficou alguns meses surda, fez o implante e no dia da ativação ela já conseguiu ouvir muito bem. Isso foi muito legal. A Mas isso não bomba é regra, tá? é que eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você Eu adivinhou. Então, a pessoa faz a cirurgia, coloca o implante, vai para casa com curativo. Quando tira o curativo, já começa a ouvir? Como é com o aparelho? Ah, então, não. Não existe mágica, tá certo? Na verdade, assim, quando ela coloca o processador no dia da ativação, a gente espera que ela escute algum som, mas que ela não precisa entender, tá? Ok. Tá. Mas, às vezes, dependendo do paciente, pode ser diferente. O que que faz essa diferença? O tempo de privação sensorial. O que que é isso? O tempo que a pessoa ficou surda, sabe? Então, por exemplo, ela nasceu surda e só fez o implante com 5 anos. Ela teve 5 anos de privação. Essa paciente que eu dei o exemplo, ela viveu 40 anos escutando normalmente. Ela perdeu a audição e ficou alguns meses sem ouvir. Quando ela colocou o implante, ela tinha um tempo de privação mínimo. E aí o resultado foi muito bom. Então, assim, o tempo que a pessoa ficou surda, ela faz toda a diferença no desempenho e no resultado do implante depois, sabe? Então, por isso que a gente fala que o diagnóstico tem que ser precoce, que você tem que agir rápido, porque quanto mais rápido a pessoa toma as providências, melhor é o resultado. E não é mágica. Então, o paciente bota o implante, na hora escuta, às vezes, de uma forma ruim, a Uhum. voz, às vezes, é metálica, sabe? Não tem uma compreensão da fala, ela escuta, mas é como se estivesse escutando outra língua. E aos poucos, isso vai se modificando. Por quê? Quem escuta é o cérebro. Então, o implante, ele vai dar a condição, ele vai dar a possibilidade do som entrar. Mas quem vai processar aquela informação é o cérebro, que vai detectar o som, discriminar, todas aquelas habilidades que você conhece muito bem, que a gente trabalha com processamento auditivo central e sabe dessa parte também, e vai fazer todo esse processamento da informação para ter a compreensão propriamente dita. Então, a reabilitação com a fono é fundamental para esse resultado também vir, né? A estimulação, a família, o uso do implante. Então, o paciente tem que usar. Então, que às vezes o paciente fala assim: ai, mas é tão ruim, não estou gostando, é difícil. Faz um esforço, porque essa etapa vai passar, vai melhorar e você vai começar a achar que vai ficar melhor, vai valer a pena, sabe? Acho que é Então, isso. e aí, depois que ele faz essa ativação dos canais, o paciente tem que ir para uma reabilitação, uma fono que faça a reabilitação auditiva para implante coclear. É isso? Ou pode ser qualquer fono? Não, o ideal é que seja alguém com experiência em surdez, né? Que possa atender a demanda do paciente, porque essa demanda também varia. Tem aquele paciente que ficou surdo com a linguagem já toda estruturada, mas tem uma fala, às vezes, com sotaque, que a gente fala sotaque de surdo, que tem
aquela distorçãozinha em alguns fonemas, não fala de uma maneira tão clara. Então, ela vai para fono para trabalhar isso e para treinar o ouvido, porque ele vai aprender a ouvir de novo. Então, ele vai receber. Como ele tem memória auditiva, aquela pessoa que ouviu, ela tem memória. Então, ela vai resgatar essa memória e vai fazer com que essa comunicação venha de uma forma mais eficaz. Então, a reabilitação com a fono é fundamental, de preferência, uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo que tenha experiência com linguagem, com surdez, com audição, para poder fazer o que o paciente precisa, dependendo da idade, do momento que ele ficou surdo e tudo mais. Entendi. Ô, Marcia, e a voz? Faz diferença com a voz? O pessoal do meu grupo de voz vai perguntar, Gigi, ela tem que falar sobre voz. Não, com certeza a voz faz toda a diferença, porque a gente, o feedback, ele é muito importante, né? Então, todo mundo que já ouviu uma pessoa que é surda, que nasceu surda, ou que tem uma perda auditiva falando, já percebeu que às vezes tem uma voz muito característica, né? Uma voz com uma sonoridade bem característica do surdo. E isso vai modificando no momento que o paciente começa a ouvir, porque aí ele começa a monitorar essa voz. Então, aquela pessoa que fala muito alto e que não se percebia falando alto, começa a falar mais baixo. Aquela pessoa que tinha uma voz com algumas distorções. E é muito interessante, até mesmo o paciente que já tem uma voz super boa, porque é usuária de implante e tudo mais, é muito interessante quando ela fala com o implante e quando ela fala sem o implante. Às vezes a voz muda. É muito interessante, porque mesmo ela estando acostumada, ela perde a referência, né, do feedback na hora que está sem o implante. E aí acaba fazendo essa alteração de voz, sim, com certeza. É muito interessante, para alguns pacientes surdos, o que eles vão querer é reabilitar a voz. Não vão querer reabilitar a linguagem nem a audição. Porque às vezes ele está escutando super bem, ele está falando super bem, mas ele tem um incômodo com a voz, porque a voz é muito nasalada, e porque muitas vezes o surdo tem uma voz mais nasalada, e aí ele pode fazer uma fonoterapia especializada em voz para melhorar a qualidade vocal. E é bem legal, é bem interessante. Minhas colegas Viu, da voz turma da voz? Ó, teve uma fono aqui, eu não sei, já passou. Ela perguntou se eu trabalho aqui nos Estados Unidos com áudio. Eu falei, não, eu não trabalho, eu não sou fonoaudióloga aqui nos Estados Unidos, eu ainda não tenho essa licença, tá, gente? Eu conheci aqui o serviço de audiologia da universidade aqui, Central Florida, espetacular, mas eu vou dizer a vocês, nós aí no Brasil estamos muito bem com profissionais como a Márcia Cavadas. Tá? Em termos profissionais, você, a Bila, né? A galera lá de São Paulo, a gente sabe que a gente tem gente muito boa, né? Na reabilitação, a gente tem o pessoal da Valdeirês, que a gente sabe que faz um trabalho muito bonito, muito bacana aí, tá? Mas aqui ainda não estou atendendo com áudio, quem sabe um dia eu começo, tá? Mas sim, eu tenho uma curiosidade. Sim. As perdas em rampa de esqui, que são aquelas onde os graves estão mais preservados e os agudos estão lá embaixo. Como é que fica isso? Que a gente sabe que há muito tempo atrás já era um problema até para o uso do aparelho, né? A adaptação do aparelho com esses pacientes é mais difícil, eles acabam botando o aparelho para usar no bolso, não fica na orelha. É possível fazer implante com esse tipo de perda? Então, ótima colocação, porque essas perdas em rampa, né, esqui que a gente fala, são, acho que o maior desafio, porque o aparelho auditivo não dá conta, o paciente escuta, mas ele tem muita dificuldade de entender a fala no ruído, principalmente porque a perda dos agudos provoca uma dificuldade importantíssima na discriminação. E aí, aquele paciente que, se você for considerar a indicação clássica do implante, ele às vezes não se enquadra na indicação,
porque ele consegue um reconhecimento de sentenças, às vezes, de 70% sem leitura orofacial. E aí ele, teoricamente, não seria um candidato. Mas, se você faz os testes com ele na presença de ruído competitivo, ou seja, quando você tem uma situação com barulho, aí o desempenho vai lá para baixo. E é exatamente essa a queixa do paciente, o esforço auditivo que ele faz para compreender a fala. Então, hoje, a gente já tem duas opções para esses casos. Uma, que é o implante coclear híbrido, que é o implante coclear que você tem o implante, deixa eu ver aqui qual que tem. Mostra aí para gente. Pois é. Eu tenho mais algumas coisas aqui. Ele tem um implante e ele, junto com o implante, ao invés de ter essa partezinha aqui, que é o que encaixa aqui, ele vai ter um molde e uma amplificação. Então, ele vai ser um aparelho auditivo e um implante coclear ao mesmo tempo. Ele vai ter amplificação acústica e elétrica. Então, ele não vai ter só a amplificação elétrica do implante coclear, ele vai ter também a amplificação acústica, que garante a amplificação dos graves, que garante a amplificação dos agudos, entendeu? E os graves, na verdade, dos graves mesmo. Os graves ficam por conta do aparelho auditivo e os agudos ficam por conta do implante coclear. Mas o que acontece algumas vezes? O ganho do agudo com implante coclear é tão bom que, às vezes, o paciente deixa de usar a amplificação acústica e passa a usar só o implante coclear. E isso é possível. Então, quando o médico escolhe o tipo de eletrodo, o tipo de aparelho que vai colocar no paciente, ele já pensa nessa possibilidade. Se ele perder os graves, por exemplo, com o tempo, por ser uma perda progressiva, ele tem como amplificar os graves com o implante coclear. Se ele não perder e quiser continuar usando a amplificação acústica para o grave e elétrica para o agudo, ele pode fazer isso também. Ou não amplificar nada no grave, se a audição do grave for muito boa e mantiver boa depois da cirurgia. Porque o que acontece? Quando o eletrodo é inserido na cóclea, ele muitas vezes lesa as células que ainda estão preservadas. Então, às vezes, aquela preservação de grave que ele tinha antes da cirurgia pode ser perdida depois. Então, é um caso que tem que ser muito bem estudado com o paciente, tem que ser muito bem orientado. É uma coisa que a gente tem falado muito hoje, que a gente tem que aconselhar muito bem o paciente, né? As pessoas estão deixando até de usar o termo orientação, entendendo que o aconselhamento é uma maneira de você pensar junto, de você pensar em vários aspectos, não é uma coisa só do profissional para o paciente. A gente faz uma conversa, né? Uma conversa junto com o paciente para ele entender o processo, para ele poder também contribuir nessa decisão. A decisão é do paciente. E aí, Gil, uma coisa que eu acho que é importante da gente falar em relação ao implante, em relação a qualquer tipo de reabilitação, é a expectativa, né? O que o paciente espera quando ele toma uma decisão de fazer aquela escolha de reabilitação para a vida dele, né? Ele espera resolver a vida. Ah, agora eu vou arrumar namorado, agora eu vou arrumar um emprego, agora eu... Né? Como é que uma reabilitação auditiva vai mudar a vida completamente? Às vezes não é isso, né? A reabilitação auditiva vai fazer o cara ouvir, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Então, assim, a expectativa, ela tem que ser muito alinhada junto da equipe com o paciente, para ele poder saber exatamente o que ele pode esperar e estar preparado para o que vier, porque tudo pode acontecer, né? A gente quer sempre um resultado bom, mas a gente que nem paciente, quando vai para a cirurgia plástica, vai com a expectativa, né, imensa, e às vezes o resultado que vem não está dentro daquela expectativa. Exatamente. E aí, Marcinha, existe alguma chance de dar errado a cirurgia do implante? De não ter nenhum ganho? Sim, existe. E não tem como, eu não posso dizer que não, que é mentira.
Existe sim, existe. A gente sempre trabalha para que isso não aconteça. Então, a gente tem os critérios de decisão se vai implantar o paciente ou não, tentando cercar da melhor forma possível para que não aconteça um resultado de fracasso geral. Mas a gente tem casos, por exemplo, eu tenho uma paciente que era um caso de meningite, ela tinha uma ossificação na cóclea importante, a gente sabia que era um caso difícil, ela já era adulta, mas ela tinha linguagem oral, mas ela era bilíngue, ela usava Libras também, mas ela tinha linguagem oral, português bem desenvolvido, escrita e leitura também. Isso tudo é importante, porque isso tudo faz diferença. Porque ela teve meningite com 1 ano e meio de idade e veio fazer o implante com 28 anos de idade. Então, foram muitos anos de privação. Fora que a cóclea era muito ossificada. Então, na hora que o médico fez a cirurgia, o eletrodo só entrou pela metade, ele não entrou inteiro. Então, a gente já sabia que o resultado não ia ser bom. Então, não foi uma surpresa, mas foi um resultado ruim, que a gente ainda tentou muito, ela queria muito usar o implante, ela estava feliz por ter feito a cirurgia, mas o resultado não era o que ela esperava, no sentido de ou fazer ou vir. Então, ela acabou deixando de usar o implante. Então, assim, isso acontece. Não é o que a gente quer, mas acontece. E tem que tirar o implante se, não, se der Não, errado? então, a parte interna, não. Só se a Não. pessoa quiser. Agora, se ela não for usar, é só não usar o aparelho, né? O processador. E a parte interna fica lá. Não sei que ela queira, por algum motivo, alguma necessidade, tenha que tirar, mas se não, não precisa, pode ficar lá. Até porque se ela mudar de ideia e resolver tentar usar de novo, ele está lá. Boa ideia. Então, acho que você já falou um pouco aqui, mas a Elise pergunta aqui, quais as maiores chances de dar errado? Então, além desse tempo que você falou, né, de privação sensorial, existe alguma outra chance de dar errado? Eu acho que sim, né? Tem outras. Assim, chance de dar errado. O pior resultado que pode acontecer é a pessoa não ouvir nada, entendeu? Mas para esse resultado dela não ouvir nada, é porque, de repente, ela talvez não fosse candidata ao implante, entendeu? Então, se você tiver um critério bem rigoroso na hora de indicar, esse risco de não ouvir nada vai ser muito menor. Mas existem, por exemplo, uma pessoa que ficou surda por uma meningite, por exemplo, e que não tinha nada para se fazer. Por exemplo, o aparelho auditivo não dava ganho nenhum, zero, zero de ganho. Uma pessoa que teve meningite já adulta. E aí a única alternativa para ela ter a possibilidade de ouvir é o implante. E aí, às vezes, pode fazer o implante e o resultado não acontecer, entendeu? Mas não Bem, é um caso de indicação equivocada, é um caso de algum problema neurológico que estava ali associado, que a gente não consegue ver pelos exames clínicos, nem pelos exames de imagem, entendeu? Então não tem como você saber. Mas assim, aquela coisa, ou tudo ou nada. Então vamos tentar. Mas na maioria dos casos, a grande maioria dos casos de implante tem ótimos resultados. E assim, resultados incríveis. Assim, eu tenho uma paciente que eu acompanho que ela fez o implante em Bauru, quando ela tinha 2 aninhos. Mas desde que ela está com 19, deve estar com 19 anos, 19 ou 20, nessa faixa aí. Quando ela veio para mim, ela tinha 11 anos. Quando ela chegou para eu começar a acompanhar. Porque para não precisar mais ir para Bauru, porque já tinha gente fazendo aqui, aí muitas pessoas acabaram fazendo isso, né? E uhum. aí, quando chegou para mim, eu fiquei muito impressionada. Porque você não dizia que ela tinha surdez. Porque ela falava normal, ela fala normal. E lendo inglês, e falando bem português, falando bem inglês, e ouve tudo, entende tudo, sabe? Assim, um resultado brilhante, assim, espetacular. Então, assim, tem os resultados, quando são muito bons, sabe? Assim, não é mais ou menos, sabe? E a maioria dos pacientes está satisfeito, a maioria. E é muito interessante essa questão da satisfação também, porque, assim, às vezes o resultado nem é tão bom, mas o paciente está muito satisfeito, sabe? Isso também é muito legal.
Porque o paciente fala assim, poxa, eu não conseguia fazer um monte de coisa que agora eu faço, sabe? Isso é Uhum. bacana de ver. O Muito, paciente falar isso, ele perceber poxa, agora eu consigo conversar, eu consigo entender o que as pessoas falam, eu consigo ouvir uma música, eu não consigo entender a letra, mas eu escuto a melodia, sabe assim? Então é é bem muito bacana. bom, né? É muito bom. Olha, meu marido, Jorge, está dizendo aqui, ó, Gigi me diz de vez em quando que estou perdendo a audição. Sou candidata a esse procedimento. Mas sim, é muita cara de Olha pau, né? só, É isso. eu vou dizer. Ele tem Normalmente, perda auditiva induzida por ruído, ele foi da Varig, trabalhou no aeroporto, já fiz audiometria nesse homem há 20 anos atrás. Você imagina depois de 20 anos como é que tá? Tá claro. É porque aí junta a presbiacusia, né? pior, Junta a não perda vamos auditiva entrar nesse com a detalhe. presbiacusia. Não, mas olha, essa queixa dele é muito legal, porque é muito comum os pacientes chegarem assim. Eu escuto muito bem, a minha mulher que fala que eu escuto mal, sabe? Essa queixa é muito comum. Então, tem uma outra pessoa aqui, a Ana, ela está dizendo assim: tem algum relato de como é a percepção de fala de um paciente com surdez pré-lingual que recebeu o implante tardiamente? Ah, é um bom tema para a gente estudar, né? Não sei se tem algum relato por escrito de artigo científico mostrando isso, não. Mas com certeza é uma coisa legal da gente pensar, da gente estudar. Agora, quando você fala que é pré-lingual, mas colocou implante com quantos anos? Ela Você acho pegou? que não botou o implante, não. Ela tem a percepção da fala em paciente, né, com surdez. Ela teve a surdez pré-lingual e recebeu o implante tardiamente. Aí a gente não, ela não disse Então, aqui. a Ana, surdez pede rever. pré-lingual A surdez pré-lingual que coloca o implante tardiamente é o pior resultado que a gente tem. Por quê? A surdez pré-lingual que o sujeito não desenvolveu uma linguagem oral, uma língua oral, por exemplo, a pessoa que não fala português, não fala. É aquela pessoa que só usa libras. Ou às vezes nem tem libras. E aí, esse sujeito que nasceu com perda auditiva e aos 30 anos resolve fazer um implante e nunca usou aparelho auditivo e não fala, não tem um código linguístico estabelecido, ele não é um candidato ao implante. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou, não existe mágica. 30 anos de privação sensorial é muito tempo. Então, a pessoa não vai conseguir desenvolver linguagem, entender a fala e aprender a falar com 30 anos, porque o cérebro já está muito estabelecido de outra forma, sabe? Então, não é um candidato a um implante. Nesses casos, a gente vai recomendar colocar um aparelho auditivo potente, fazer uma reabilitação fonoaudiológica com um profissional experiente para poder ver o que ele quer. Né? Quer aprender a falar? Né? Porque eu acho muito difícil também um paciente que busca isso com 30 anos, depois de 30 anos, sem conseguir desenvolver uma linguagem oral. Né? Não são os melhores candidatos para o implante. Exato. Eu ainda tenho duas perguntas. Assim como os aparelhos auditivos, tem implantes de cores diferentes também? Tenho. Menina, você falou Curiosidade. uma coisa que a Carol, minha filha, está aqui do lado assim, mãe, tem que mostrar isso aqui, porque olha que bacana. Uma paleta de cores, olha, de implante. Essa qual é Isso a aí. marca, Márcia? Então, a gente tem 4 marcas que a gente trabalha aqui no Brasil. É a Oticon, a Medel, a Cochlear e a Advanced Bionic. São 4 marcas. Todas ótimas, né? Todas ótimas. Então, essa aqui, por exemplo, que tem essa paleta é da Oticon, tá? Sim, Mas são lindas. todas elas têm essa opção de cores. Olha o rosa para as meninas. É, Fofo. é Ah, muito legal. E aí, muito assim, todas as marcas têm, ó, tá vendo? Todas as marcas têm capinhas coloridas que você pode usar, tem design, ó, aí tem o preto, aí tem marrom, aí tem o bege. Tá faltando um. Pega aqui, desse aqui. Ah, é branco também. Ah, é aqui, muito aqui tem legal, umas porque isso capinhas, ó. anima, né? Ó, capinha colorida, tem de tudo, menina.
É muito legal. E assim, e é isso, né? É que nem óculos. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de usar óculos, né? E aí usavam aqueles óculos, os óculos eram horrorosos também. Hoje em dia, não, as pessoas têm óculos coloridos, com design, Nossa, maravilhoso, não sei o quê. O é, aparelho auditivo igual, entendeu? Hoje a gente, ninguém quer mais esconder os aparelhos auditivos, né? Ainda tem as pessoas com vergonha, ainda tem. Mas a gente está tentando mostrar para as pessoas que não é para ter vergonha. Pelo contrário, tem mais é que mostrar para mostrar que precisa de ajuda, precisa de acessibilidade, né? Que é uma é. coisa que a gente está buscando muito, né? Essa semana, domingo, foi aniversário do Crônicas da Surdez. Você já ouviu falar no Crônicas da Já, Surdez? já, eu estou seguindo Crônica da Surdez, a Paula, né, no Isso, então, Instagram. porque essa semana, domingo, foi a comemoração dos 10 anos, né, do Crônicas da Surdez, e a Paula, nesses 10 anos, tem feito um trabalho assim, espetacular de mostrar, né, a visibilidade do surdo, a necessidade da acessibilidade que não é só a Libras, porque a Libras é muito importante para o surdo que não tem a língua portuguesa, mas o surdo que fala e que ouve com aparelho auditivo e com implante coclear, ele precisa de legenda, ele precisa de aro magnético, ele precisa de outros recursos que muitas vezes não estão contemplados na acessibilidade do surdo. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso e saberem que existem essas outras possibilidades, né? Que surdo não é só Libras, né? Exato. E me diz uma coisa, o implante, ele tem um tempo de vida ou não? Bem, na verdade, assim, o Mais ou implante, menos quantos anos? a gente pode pensar o seguinte: a garantia da parte interna é em torno de 10 anos. E a garantia da parte externa é em torno de 3 anos, variando das empresas, tá? Tá. Mas o tempo de vida útil, mais ou menos, é em torno de 5 anos. Então, o que a gente tem visto hoje em dia? Quando o aparelho, o processador de fala do paciente tem um defeito que não tem mais conserto, porque ele está obsoleto, porque não tem mais peça para trocar, alguma coisa nesse sentido, é, os planos de saúde estão conseguindo reembolsar, não, dar outro processador para o paciente diante da constatação que aquele aparelho, que aquele processador está com defeito, não tem conserto e não tem como ele ter outra forma de ouvir. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu, né, né, Uhum. nessa luta, nessa estrada, todas nessas mudanças. Né? Então, a primeira conquista foi o SUS, aí depois veio o plano de saúde, e hoje a gente tem essa possibilidade. Então, apesar do implante coclear ser um aparelho super caro, a gente sabe que hoje tem essa possibilidade. No Brasil, o paciente consegue fazer o implante ou pelo SUS ou pelo plano de saúde. Então, isso é muito bom, né? Marcinha, nós temos só 2 minutos, Oh, tá? meu Deus, como Eu é queria rápido. agradecer todo mundo aqui que fez perguntas, que parabenizou, tuas alunas da UFRJ, nossas amigas de faculdade, estou toda arrepiada, tá? Ah, eu nem vi, eu não consegui, Moné que eu não entrou olhei os aqui. comentários nenhuma vez, não vi nada. Não sei nem quem Então, fez. quem a gente não conseguiu responder perguntas, por favor, mandem um direct para o Instagram da Márcia, que é @marcavadas, ok? E, Marcinha, não tenho palavras para te agradecer todo esse carinho, como eu falei para você, né? São mais de 30 anos de amizade, embasada puramente em amor e carinho, tá? Então, você tem aí 1 minuto para fazer sua despedida, querida. Ah, eu que quero agradecer, Gi. Foi a primeira live que eu participei, eu estava nervosa, mas acho que foi legal, acho que é isso, né? A gente poder esclarecer, falar um pouquinho da surdez, do implante, e a gente tem essa missão, né? Esse papel, né? De divulgar, de orientar, porque as pessoas precisam saber que as coisas existem, as opções, né? Hoje em dia, só fica sem ouvir
não posso falar isso porque é muito radical, mas é quase isso. Todas as perdas auditivas quase têm alguma solução. Então, a Ok. gente tem solução para quase 100% das perdas auditivas que a gente tem hoje. E isso é muito legal, 10 tá? segundos. 10 segundos. Oh, meu Deus! Muito obrigada, Gi. Valeu, viu? Obrigada, Você vai querida, gravar, Gi? coração. Vamos gravar? Vai estar gravado, Tá. tá? Que bom. Beijo.